Mais uma entrevista especial do nosso congresso. Eu convido o Lucas Bauer para conduzir essa entrevista com a pessoa que é maior especialista sobre marca pessoal. Essa marca pessoal a gente desenvolve no decorrer das nossas carreiras, e não é só para o RH que funciona, para o RH se posicionar, mas para todas as pessoas envolvidas. Então é uma bela oportunidade para quem aí está assistindo. O Lucas vai super conduzir essa entrevista. Ele é COO do nosso patrocinador oficial Talent Ads. Ele trabalha com experiência do usuário na plataforma e segue aí para aquilo que mais importa. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma entrevista do nosso congresso Talent Inteligência Brasil. Hoje estamos aqui, eu, Lucas, como apresentador e entrevistando o meu amigo aí, o Marcelo Ferraz, que ele é líder aí, que é gerente industrial, é mentor também, faz participações em palestras, também faz marca pessoal no LinkedIn, está bem ativo. Então, o foco dessa entrevista é nós falar um pouco da jornada do Marcelo, né, que é muito interessante, e também falar parte de posicionamento e marca pessoal. Quiser se apresentar aí, Marcelo, para nós e para sintonizar aí como é que tá, para a gente ter esse bate-papo. Boa noite, Lucas. Quero agradecer primeiramente aí o convite para participar desse evento aí, que é grandioso, importante para todos que estão na gestão, RH, todos que estão aprendendo e querem aprender um pouco mais sobre liderança, posicionamento. E a gente está abertos aí sempre a colaborar, né? Então, assim, fico muito feliz mesmo por participar desse evento. Muito obrigado, e a gente fica muito contente de você ter aceitado o nosso convite aí, tá bom? Legal. Então, Marcelo, vamos comentar um pouco da sua jornada, né? Você começou no chão de fábrica. Como é que, e agora está na gestão, como é que foi esse caminho? Como é que foi, o que permitiu essa ascensão? Se quiser contar um pouco da nossa jornada, garanto que é muito inspirador aí para quem está começando, para quem está no meio, para quem está no RH, né? Então, se quiser comentar um pouco para nós aí, é muito bacana. Foi claro, Lucas. Vamos lá, eu comecei a minha jornada no chão de fábrica, então eu comecei aprendendo o básico. E quando a gente começa a aprender o básico, a gente começa a observar, começa a ouvir, então a gente trabalha para ter um aprendizado. Então o trabalho no início foi duro, foi um trabalho árduo, e nesse início de jornada, o meu trabalho ele era mais execução. Então como ele era mais execução, eu comecei a perceber as coisas, comecei a aprender mais para mim poder ter o crescimento, né, que eu almejava na liderança. E quando eu começo a ter esse crescimento, é natural que eu tenha uma responsabilidade que vai aparecendo, né, mas ainda longe de cargos que eu almejava. Então, eu comecei a fazer algo simples, que é entender o processo, tá? E o processo por inteiro. Então, o que a gente precisa para quando a gente quer crescimento? É começar a olhar visão sistêmica. Isso. Primeiro, exatamente. E aí eu passei por várias áreas. Então eu passei por área de chão de fábrica, engenharia de produto, projetos, qualidade, lean manufacturing, e passei por engenharia de produto, até chegar à gestão, à gerência de produção. E isso foi um grande aprendizado. Então, nesses meus aí 27 anos de gestão, né, me trouxe muito aprendizado e sempre lembrando dessa base. Então, começar a observar e ter uma visão sistêmica para ter um aprendizado. E depois desse conhecimento técnico, o que vem de prática, né? Já lá, depois de projetos, qualidade, lean manufacturing, começa a se colocar na prática. Então, eu como aprendi a colocar isso na prática e ensino as pessoas a colocarem também na prática, eu tive que me posicionar. Tá? E o posicionamento, ele é desafiante, porque quem cresce na carreira precisa estar atento a 3 pilares fundamentais para esse crescimento, que foi o que eu fiz lá no início da minha jornada. O primeiro foi começar a assumir responsabilidades. Então, quando a gente começa a assumir responsabilidades, aí sim o crescimento vem. Então, eu tenho que estar com a decisão de que eu quero assumir responsabilidades. Segundo, eu tenho que buscar aprendizado contínuo. Então, o aprendizado contínuo é que vai fazer com que, aliado a essa responsabilidade, venha um crescimento. E as oportunidades vão aparecendo. E o que a gente precisa? Né? E o que eu precisei fazer para esse começo alavancar um pouco mais? Junto à responsabilidade e junto a esse aprendizado, eu precisei começar a entregar mais do que eu esperava. Então, se a gente entrega só o básico, a gente vai ter o básico. E se eu quero um crescimento, eu preciso também entregar algo mais. E aí foi que eu entendi, e é onde começou toda essa minha base, que eu já tinha como objetivo de crescimento, para entender de que a liderança, ela começa antes do cargo.
tá? Do que você almeja. Então, se você quer ser um líder, você quer ter um crescimento, você tem que começar a liderar antes de chegar nesse cargo. Quando eu chegar em função X, eu vou executar e vou fazer isso como líder. Não é o que acontece, a gente precisa estar liderando já antes, para poder ter esse crescimento que a gente almeja. Sim, Marcelo, muito bacana essa história aí tua, motivadora aí, acho que para todos nós, e para entender, né, essa diferença de cargos, autoridade e moral. Eu gostaria um pouco que você comentasse, essa é a minha pergunta, qual que é a diferença entre cargo e autoridade moral? Uma boa pergunta. A diferença entre cargo e autoridade moral, ela está totalmente ligada à organização, tá, que concede isso. Ou seja, o cargo é a organização, é a empresa ou a indústria que a pessoa trabalha. A autoridade moral sou eu, é a pessoa que vai conceder isso. Então, são duas coisas distintas. Tá? Um líder que ele pode ter o cargo e mesmo assim não ter a influência, ele não está exercendo essa autoridade moral. Então, para você conseguir ter essa autoridade moral, existem também 3 pilares que eu sempre busco trabalhar em cima deles e que eu trouxe na minha trajetória e eu oriento também os meus mentorados a focarem nisso, que é, primeiro, a gente precisa ter coerência. Tá? Então, quando eu tenho coerência, eu vou estar alinhado com o que eu almejo de autoridade moral. Quando eu quero ter autoridade moral, eu preciso, além da coerência, também estar alinhado com competências, que é relacionado com a primeira pergunta que eu respondi. Então, o aprendizado contínuo. Então, coerência e competência. E o terceiro ponto é o caráter. Então, cada profissional forma, né, o seu caminho, a sua trajetória, mas isso tudo está muito alinhado com o caráter de cada pessoa, de cada profissional. Então, se eu tenho uma coerência, competências e o caráter alinhado, eu consigo ter essa diferenciação do que é a liderança e a autoridade moral. Tá? Uhum. Essa diferença... Perdão, essa é a diferença principal. Uhum. E as pessoas, elas observam muito mais o líder do que ele faz, do que ele fala. Então, a gente é muito mais observado em cima das atitudes do que a gente fala. Então, todo líder, quando está numa função de liderança, ele é observado pelas atitudes, ele é observado pela sua postura. Muitos líderes falam e executam diferente, não tem coerência. Muitos líderes falam, não executam. Cadê a competência? E isso, o liderado, ele está de olho. Está totalmente ligado esses 2 pontos com o caráter daquele profissional. Tá? E aí, quando existe isso, esse alinhamento, aí sim existe uma formação de confiança. Então, a equipe e as pessoas começam a confiar nesse líder de uma forma diferenciada. Tá? E é por isso que eu sempre digo que cargo, ele pode colocar você na posição de liderança, mas é o teu comportamento que vai fazer com que isso se mantenha. Nada adianta estar num cargo e não ter coerência, competência e caráter, porque isso não se sustenta. Tá? Então, basicamente, essa é a minha visão sobre a tua pergunta. A gente vê aí nas empresas, nas corporações aí, que existem muitos líderes indiretos, né? Sim. E às vezes também falta uma propriedade de avaliação, aquela pessoa sabe liderar, ou aquela pessoa tem esse potencial de ser líder. Agora vem uma pergunta que eu fico curioso aí da tua jornada, Marcelo. Em algum momento da tua jornada te falaram que não servia para ser líder, que não tinha esse perfil de liderança, e se teve, como que você reagiu? Como é que você lidou assim com esse feedback negativo, né? Em algum momento já aconteceu isso? Sim, aconteceu. Inclusive, eu lembro de 2 fatos que aconteceram. Tá? Eu vou contar sobre um, tá? Mas existem 2 acontecimentos. E isso foi ótimo para minha carreira e acredito que acontece com muitas pessoas, né, de ter esse feedback, né, sobre essa pergunta que você me fez aqui. E isso aconteceu para mim, foi um momento marcante da minha trajetória, porque no determinado momento que eu ouvi que eu provavelmente não teria o perfil de ser líder, né, isso me chocou, porque o meu objetivo futuro, quando eu estava lá buscando conhecimento técnico, buscando crescimento, me abalou. Aí eu pensei, opa, isso aqui pode ser um algo que está me dizendo de que eu tenho que buscar algo mais, tenho que ter um crescimento diferenciado. Então eu ouvi isso foi
como se fosse um combustível para fazer com que potencializasse essa minha busca de liderança. Então, eu ouvi, Marcelo, você não tem perfil para liderança. Né? Eu ouvi exatamente essas palavras. Eu não vejo você trabalhando com equipe de pessoas, eu não vejo você trabalhando com pressão. Você é muito técnico. Tá? E aí, isso foi um combustível. Hoje eu agradeço esse feedback, porque isso fez com que eu fosse buscar mais conhecimento e me preparar mais. Então, eu comecei a investir mais em desenvolvimento, né? Meu autoconhecimento, comecei a trabalhar comunicação, inteligência emocional, né? O meu comportamento, e juntar com essa visão sistêmica de processo, na visão do todo de uma organização, né? Para poder também trabalhar com as pessoas. Então, buscar a mim e entender as pessoas. Ou seja, esse conhecimento técnico que eu tinha, que eu ainda tenho, eu usei como um combustível para buscar outros conhecimentos para alavancar o meu objetivo, que eu gostaria de trabalhar futuramente na liderança. E com o tempo eu percebi que isso foi importante, porque as pessoas elas não se tornam líderes quando elas recebem o cargo, elas se tornam líderes quando elas começam a assumir a responsabilidade. Foi o que a gente já comentou um pouco na outra pergunta. E aí sim, as pessoas começam a enxergar a atitude, né, do que a gente está fazendo, e as pessoas começam a agir diferente. Então, assim, eu sempre digo, se um dia você receber um feedback para você negativo, reflita e procure entender. É o que você quer? Então, siga adiante. Não deixe com que um feedback de um gestor, de alguém, de uma qualificação, de que tem algum treinamento, vai te dizer que você não é capaz, e você simplesmente diz, tá, então eu vou para outro caminho. Se você tem um objetivo de crescimento, principalmente para a liderança, busque conhecimento, busque trabalhar seu emocional e a visão sistêmica, que você vai chegar lá. Então, assim, hoje eu vejo o que, Lucas? Que esse comentário, ele foi uma chave, foi uma virada na minha trajetória. Tá? Com certeza. Então, foi isso que aconteceu nesse feedback que me alavancou. Eu acho que depende como também a gente recebe o feedback, né? Pode servir como combustível, pode servir como inspiração e pode abalar, acontece, né? Mas a gente tem que saber, aí a gente repensa, faz como passar, coloca a casa em ordem. Poxa, é isso mesmo? Faz sentido para mim? É esse caminho que eu quero passar? Né? Recebi um feedback negativo, mas eu posso melhorar em tais aspectos, né? O Marcelo falou, melhorou a comunicação, né? Então, vou refletir. Isso. E também eu acho que é muito importante, né, Marcelo? Aí entra muito a marca pessoal, né? Então, se você já tivesse esse, né, posicionamento, perfil, né, a marca pessoal dentro da empresa mesmo. E eu gostaria de saber, falando em marca pessoal, Marcelo, já coligando esse assunto, como que um profissional pode começar a construir uma marca pessoal dentro da empresa que ele está, dentro da corporação que ele está, ou, né, próprio agente, né, marca pessoal, né, LinkedIn, né, tem o Talent Ads aí que a gente está trazendo também, está patrocinando o evento. Como é que a gente faz essa marca pessoal, estando já um empregado, né, puxando aí parte de RH, como que eu faço essa marca pessoal? Você poderia me dar uma dica? Claro, ótima pergunta, Lucas. Tem muitas pessoas que pensam que a marca pessoal ela é algo que começa só nas redes sociais. Tá? Então a gente acaba se enganando de que eu estou na rede social, eu estou criando uma marca pessoal. Assim, na minha visão, tá? E pelo entendimento e pelo que eu estudo e já estudei sobre isso, a marca pessoal ela começa antes disso. Tá? A marca pessoal ela é uma reputação que você constrói ao longo do tempo. Então todo profissional tem uma trajetória, tem uma história. Tá? E essa marca pessoal ela nasce das atitudes lá do passado, com o presente e com o que eu quero para frente. Então, como que eu quero projetar e como que eu quero construir a minha marca pessoal? Para quem trabalha, para quem faz serviços, tá? Principalmente para quem trabalha em indústrias, muitas vezes é conhecido. É o fulano da empresa X, é o fulano da empresa A, é o fulano da empresa B. Só que nós temos que pensar que existe um CNPJ de uma organização onde as pessoas trabalham, mas por trás disso, ou na frente disso, a pessoa tem um CPF. Então, eu preciso potencializar o meu CPF, que é a minha marca pessoal. Tá? E quais são as atitudes simples que fazem com que a marca pessoal potencialize? Eu preciso cumprir o que eu prometo. Tá? Quando eu tenho atividades e eu cumpro o que eu prometo, eu começo a fazer uma marca pessoal. Tá? Quando eu assumo responsabilidades, essa responsabilidade de projetar a minha marca pessoal,
eu estou construindo a marca pessoal, seja lá do passado até o presente. Posso tomar decisão agora de começar a construir uma marca pessoal. Eu, você profissional, ou quem está ouvindo, que quer construir uma marca pessoal, precisa lembrar que a minha marca pessoal, eu tenho que ser lembrado pela minha responsabilidade, pela minha reputação, como eu gero soluções através do meu CPF. Se eu for lembrado só da empresa que eu trabalhei, ou é o fulano da empresa B ou da empresa C, não é a marca pessoal, é quando o Lucas Bauer é lembrado de que ele trabalha com startup, independente de qual startup, e o objetivo dele é empreender. Então, ele está construindo uma marca pessoal. Tá? O Marcelo é um gestor industrial, líder, um mentor que trabalha com construção de marca pessoal. Ok, eu estou sendo lembrado pela minha trajetória e da forma de que eu quero marcar isso para que as pessoas lembrem da minha trajetória, do que eu faço. Então, quando você faz isso de forma consistente, Lucas, você começa a fazer com que as pessoas lembrem de você quando aparecem oportunidades. Opa, aquela pessoa, ela tem uma marca pessoal forte. Ela pode ser importante para o meu negócio, ela pode ser importante para participar de um evento como esse que a gente está fazendo aqui agora. Então, é a marca pessoal que vai fazer com que as pessoas lembrem de você, e não da empresa X, Y ou Z que você trabalha. Uhum. E depois disso, para manter essa marca pessoal em atividade, precisa-se compartilhar conhecimento, tá? Experiências e aprendizados, como, por exemplo, em plataformas digitais. O LinkedIn é uma porta aí onde que tem mais de 100 milhões de pessoas, e lá a gente pode colocar a marca pessoal em ênfase. Inclusive, eu faço mentorias em marca pessoal, trabalhando em vários pilares, onde que estão alinhados a liderança, ou então para quem busca oportunidades. E nesse caso, lá a gente consegue trabalhar essa construção da marca pessoal para alavancar qual é o objetivo do profissional. Seja para conseguir novas oportunidades, para ter mais visibilidade, trabalhar PDV, pessoas que querem ter mais poder, querem ter mais visibilidade, né, ou D, que seja o dinheiro para ter oportunidades. Então, eu digo o seguinte, marca pessoal, ela não é autopromoção. A marca pessoal, ela é uma percepção de um valor que eu construo, que você constrói ao longo do tempo. Então, quando as pessoas percebem o valor que você tem como profissional ou com a tua marca pessoal, aí sim você potencializa a tua marca pessoal. Sim. Tá claro? Muito claro, claríssimo. Acho que esse assunto, né, agrega demais, né? E acho que quando a pessoa tem uma ferramenta assim que apareça as soft skills dela, apareça as atribuições que ela tem, alguma coisa que ela está esquecido, né? Então a Talent Ads ajuda também nessa parte aí né, para o usuário que está fazendo toda essa usabilidade aí da plataforma e melhorando, né, seu aspecto de currículo, sua marca pessoal. Isso também dá todo o ênfase também. E assim, Marcelo, qual o erro mais comum que você vê em profissionais que querem crescer, profissionais que querem, né, ter uma marca pessoal forte? Tem um erro comum, assim, que muita gente comete, que passa despercebido? Ou, não tem erro, tá tudo bem? Como que você vê essa parte aí? Tem uma ligação direta com o que a gente conversou também lá, quando você me perguntou se eu já ouvi alguma coisa de quando eu estava começando na minha trajetória, que está ligado com a parte técnica, né? Onde que eu ouvi de que eu era muito técnico, e a pessoa me disse, você é muito técnico, não vejo você na liderança. Então, um erro que eu vejo hoje, inclusive, que é muito trabalhado, é que as pessoas, elas acreditam de que buscar conhecimento técnico é suficiente. Então, o que eu preciso? O que a pessoa precisa para ter um crescimento? E aonde que está o erro? Buscar muito conhecimento técnico é importante. Estudar MBA, fazer faculdade, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, buscar curso técnico, buscar extensões, fazer vários cursos técnicos que sejam, né? Mas só o conhecimento técnico é um erro. Tá? Então, não é suficiente para o crescimento. O conhecimento técnico ele é fundamental, tá? Mas ele é apenas uma parte dessa equação. Então, a carreira, ela só evolui quando as pessoas passam a usar as habilidades determinantes, tá? Junto ao conhecimento técnico. Então, muito conhecimento, pouca habilidade
unida a isso, vai fazer com que o crescimento ele demore para acontecer. Então, o que precisa? Um erro que as pessoas cometem. Elas deixam de trabalhar a sua comunicação, elas deixam de trabalhar a sua inteligência emocional, elas deixam de lado a visão sistêmica, aquela capacidade de influenciar e trabalhar com pessoas, de ter uma auto-reflexão, autoconhecimento, conhecer as pessoas, e pensam de que só o conhecimento técnico vai ser o suficiente para o crescimento. Então, esse é um erro que eu vejo que acontece. Tá? E outro erro comum é esperar o reconhecimento antes de gerar impacto. Então, muitas pessoas pensam de que eu vou aguardar uma oportunidade para eu poder gerar impacto. Precisa gerar impacto antes, eu preciso entregar antes, eu preciso fazer um pouco mais. Todo mundo é capaz de fazer um pouco mais. Sim. Você fazendo um pouco mais, a oportunidade ela aparece. Então, na prática, o que acontece é que quando você começa a gerar impacto, você traz um reconhecimento e aí você começa a aparecer naturalmente. Tá? Porque o que precisa é atitude. O que precisa é você se posicionar para que tenha esse aparecimento de oportunidades. Então, esses dois erros aí são meio que básicos que acontecem com vários profissionais. Sim, é você entregar para depois receber, né? Gerar o valor para depois ser valorizado. Eu penso, Perfeito. Né, nessa forma, nessa linhagem, né? A gente percebe Exato. Isso tem muito e tá atrelado muito com a liderança, né? Dentro das indústrias, Sim. dentro das empresas. Então, a NRI, né, tá trazendo muito isso, esse impacto gerado, esse bem-estar entre funcionário e gestão. Então, né, o tipo de posicionamento do líder, o posicionamento, né, do funcionário. Então, tem que estar tudo atrelado. Sim, né? Vai trazer muita novidade, vai trazer uma evolução aí para as organizações. Com isso. E então, Marcelo, a gente, né, comentando mais pessoal, posicionamento, né, gestão. E, cara, assim, tem várias formas de se explicar isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa pergunta. O que é posicionamento para você? Posicionamento. O posicionamento, ele é algo que mostra clareza. Ele mostra quem você é. Tá? Lembrando de que a gente falou de coerência, a gente falou de assumir responsabilidade, de caráter, isso no pessoal e no profissional. Então, o posicionamento, ele mostra quem você é e no que você acredita. Tá? E aí, sim, o valor que você entrega. Isso é conseguir ter um posicionamento. Tá? Profissionais que não se posicionam, eles acabam ficando de lado, ficam invisíveis. Acredito que muitas pessoas, você talvez, Lucas, já percebeu que algumas pessoas têm competência técnica, têm habilidades desenvolvidas, poderiam estar num crescimento, em alguma função, ou nós mesmos, refletindo, poderíamos estar executando algo diferente, mas não está acontecendo. Por quê? Porque o posicionamento não está acontecendo. Então, pessoas que se posicionam, elas têm mais oportunidades. O posicionamento é fundamental. E posicionamento, Lucas, ele não significa que é impor ideias, que é ter a razão, que é ego o tempo todo. Não é isso. Significa ter valores para que você haja com coerência, que você tenha uma comunicação daquilo que realmente você é e o que você acredita. E quando você se posiciona, você também tem uma consistência ao longo do tempo. É um treinamento, você vai aprendendo, você vai se posicionando, as pessoas elas começam a te entender, elas começam a enxergar o teu valor, a tua marca pessoal. O principal, as pessoas começam a entender no que você é bom, porque todo profissional ele se destaca em algo. Esse posicionamento ele faz com que esse destaque apareça. E você resolve problemas e também você consegue ter mais orientação para decisões. Tá? Isso gera confiança e essa confiança ela abre portas. Tá? Isso é algo fundamental. E aí fica o ditado que eu sempre falo, né? Quem não se posiciona é posicionado. Então, sim. É uma frase forte, onde que quem não se posiciona é posicionado. É posicionado, exatamente, né? Também tá no lugar certo, falar na hora certa, né? Acho que também tem que ter a escuta muito ativa, né? Tem que ter a escuta muito boa. Tem momentos que não precisa falar, isso. É só ouvir. Você ouvindo está se posicionando também. Isso, né? Tem toda essa coerência aí, né? Então, o posicionamento é importante, né? E vamos falar do líder, a pessoa que mais tem que se posicionar. Às vezes tem que posicionar de forma assertiva, forma negativa, forma, né?
aceitável Sim. também. Então, é toda essa questão. E Marcelo, né, estamos quase encerrando, infelizmente, a nossa entrevista, Sim. e eu gostaria, assim, cara, de um conselho teu aí para quem quer se tornar um líder, para quem pensa fazer, sei lá, uma mentoria, para quem quer ter uma marca pessoal. Qual é o teu conselho, assim, né, uma marca forte? Qual que é o teu conselho que você poderia estar nos agregando aí? Lucas, você me perguntou de eu vou te falar 3 orientações assim que eu penso e acredito que são fundamentais. Tá? Começando, a primeira é desenvolver competências, mas tem que lembrar de que são as competências técnicas e as comportamentais. Isso é a base de tudo. É soft skills, hard skills, né? Exatamente. Só que, para fazer com que essas duas se potencializem, tá, e fechar essa primeira orientação, precisa juntar e formar um triângulo. Então, aqui tem 2 bases, a gente precisa formar o quê? A marca pessoal. Eu preciso ter essa competência técnica e a comportamental e começar a construir a minha marca pessoal. Essa é a primeira orientação. A segunda é conhecer bem o que você gosta e o que realmente você quer fazer. Porque isso começa a desenvolver a consciência e a gente começa a entender que a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente faz. Tá? Uhum. E as atitudes básicas, as atitudes que a gente começa a pensar nessa atividade, o que a gente quer, ela impacta em pessoas e resultados. Ela vai impactar pessoas e resultados. Sim. E o terceiro é fortalecer o valor. Tá? Porque competências, sejam técnicas, comportamentais, marca pessoal, aí sim o terceiro é fortalecer esse valor. Tá? E aí a tua carreira ela começa a se construir, ou para quem já tem ela construída, consolida ela, e aí começa, né, a chegar no topo da pirâmide, que é a reputação junto da autoridade moral. Tá? É buscar essa autoridade moral, e aí sim você tem um complemento, né, de toda essa construção de marca pessoal, posicionamento. E para fazer isso, parece simples, só que eu vejo que muitas pessoas precisam de ajuda. Tá? Uhum. Assim como eu já precisei, eu já errei, eu já precisei de ajuda, eu gostaria de um crescimento, eu fui buscar ajuda. Então, o que a gente precisa, também é uma orientação, é buscar ajuda. Tá? Não ter medo do erro, não ter medo de dizer que precisa de ajuda, mostrar as fragilidades, né? Saber que a gente precisa de auxílio. Então, eu busquei mentoria para poder ter um crescimento. Então, muitas pessoas buscam mentoria, consultoria, alguém que possa orientar. Então, essa é uma orientação também que eu deixo aqui bem clara. Busque a ajuda de alguém que entenda, para a gente poder conseguir, com esse alguém que vem do lado, potencializar esse crescimento. Tá? E fazendo isso, Lucas, você vai ver que você é capaz de ir além do que você já faz. Então, quando tem um crescimento, a gente sempre enxerga de que quando alguém está ajudando, ou quando eu busco algo mais, a minha consciência mostra que eu sou capaz de fazer algo mais. Tá? Então, essas são as orientações que eu deixo aqui. Muito bacana fazer essa construção, né, da pirâmide. Então, é um trabalho tijolinho por tijolinho, né? E às vezes a gente quer apressar as coisas, né? Eu sempre gosto Não tem seu tempo. Eu sempre gosto de citar o filme Clique, ele mostra bem, né? Então tem que aproveitar os momentos, senão esses momentos acabam passando e a gente acaba também não aproveitando o processo, sabe? Sim, Saber que aonde você tá e aonde você quer chegar, fazer todo esse processo aí de caminhamento, né? Então, eu acho que esse daí é o intuito. Então, Marcelo, eu gostaria de agradecê-lo muito, né? Pela essa conversa, esse bate-papo aí, tenho certeza que tá agregando a todos aí que estão assistindo aí o evento. E falando de marca pessoal, né? Então o Marcelo, ele tem um trabalho muito forte ali no LinkedIn, né, Marcelo? Pode até fazer um merchandising trabalho aí. Mentoria já faz uns 3 anos, além da gestão industrial, liderança, mais de 25 anos na gestão industrial aí. Eu faço também mentorias para o Brasil todo, mentorias online. Então eu tenho mentorados em Pernambuco, Rio Grande do Sul, aqui na região mesmo. Lucas também já conhece o meu trabalho, né, Lucas? Já fiz. E aí fica em aberto para quem quiser me seguir lá, é Marcelo Ferraz no LinkedIn. Com certeza, e vale muito a pena, pessoal. Então eu sou um dos mentorados aí do Marcelo, né? Já fiz alguns projetos ali com ele e vale muito a pena. Beleza? Então, Marcelo, muito obrigado novamente. Espero você participando dos outros congressos que vão vir pela frente nosso aí. E pensar que, né, a marca pessoal é muito importante, o posicionamento é muito importante. Seguir como exemplo de uma pessoa que saiu lá do chão de fábrica, né, auxiliar, foi, né, virando, crescendo cargos e chegou, né, na gestão. Então isso é muito motivador, né, pra gente.
para a gente que está na área de RH também, que é todo esse suporte, né? E a gente vê como os feedbacks e a estrutura de uma carreira de uma pessoa é importante. Então, se o Marcelo tivesse levado aquele feedback, assim não serve para liderança, provavelmente se tivesse levado como mal, tua vida não estaria como está hoje, né? Então, é todo esse saber lidar, né? Então, a gente traz muito isso, o Talent que está patrocinando o congresso, traz muito isso daí também. Beleza, Marcelo? Se quiser... Quero deixar uma frase final aqui. Primeiro, quero agradecer aqui a esse convite, esse congresso, Lucas, a todos os organizadores. Eu tenho certeza que esse congresso é o primeiro de muitos que virão ainda e muito sucesso. É gratificante mesmo participar de uma entrevista assim e poder colocar a experiência, a vivência, a jornada, né, de tudo que a gente passa e pode compartilhar para que inspire e ajude pessoas também. Então, muito obrigado, Lucas, pelo convite. E deixar uma frase aqui, que se alguém um dia falar para você que você não está pronto, né, quem está ouvindo ou quem está buscando crescimento, sempre lembrar de que ninguém começa pronto. Independente do trabalho que você vai fazer, da atividade que você vai desempenhar, ninguém está pronto. Então, basta a gente tomar a decisão e ter a atitude de fazer acontecer. Então, trabalhar as suas competências para desenvolver consistência e aí sim manter os seus valores em alta. Porque no profissional a gente recebe o cargo, tá? Mas a autoridade moral é você quem conquista. Tá? E a atividade que você desempenha é que vai fazer com que isso seja sucesso ou não. Muito obrigado aí, Lucas, pelas perguntas e pelo convite, tá? Fico à disposição aí para as próximas também. Claro, com certeza. Pela participação, tá? Nós que agradecemos, Marcelo. Beleza? Valeu, tchau, pessoal. E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil. Agradecer nossos patrocinadores, Talent Eds, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali. Valeu, até a próxima!